Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um episódio aqui no nosso podcast, o The BorbaCast. E hoje a minha entrevista é com o Luciano Potter, radialista, já trabalhou também em televisão. Hoje tudo está misturado. E o futuro da comunicação, quem saberá, né? Vamos debater um pouco sobre isso. E futebol um pouquinho também, né? Sobre o nosso internacional. Tem perguntas do Mister P, do Eduardo Mendonça e do KG, que participaram através de perguntas gravadas. E, enfim, um bate-papo sobre todos esses assuntos e também sobre os convites para gravações, né, que hoje estão muito comuns na vida de todos nós, especialmente na vida do Potter, e nós começamos falando exatamente sobre esses caras que ficam convidando para gravar podcast. Ora, vejam só. Mas obrigado por ter aceito, então, né, o convite. Uma honra, Mauro. Uma honra, cara. E o que tu está fazendo agora? Quais são os programas que tu tem hoje? Além da... Claro, deixar que tu fale, eu sei de alguns, mas posso me esquecer de algum, então... incluindo podcast, Rádio Gaúcha e Rádio Atlântida. Com sazonalidade, ou seja, acontecendo de verdade mesmo, eu faço o Timeline na Rádio Gaúcha e o Sala de Redação na Rádio Gaúcha, o Bola nas Costas na Atlântida. Aí fora, como produtos de podcast, assim, o Caixa Preta com o Arthur e o Pedro Esmanioto. Faço o Era Uma Vez no Oeste com o Escola e com o Marcão, Magro Lima. Faço o Potter Entrevista, entrevistando pessoas. Faço o Moda Importa, que é um programa com a minha guria, né, sobre moda. Eu sou ignorante, ela é quem sabe, então a gente fica batendo um papo ali, e eu usando da minha ignorância para isso, assim, para demonstrá-la e tentar descobrir mais coisas. Aí tem esses pequenos produtos, tipo o nome desse produto que eu tenho com Guerrinha, que eu citei aqui no Instagram, é Tu Não Tem Condições Psicológicas para esse jogo, porque um dia ele me passou toda a aposta dele de um dia e eu repeti a aposta. E no primeiro jogo, aos 10 minutos, o Cerro Porteño começou a perder. E nós tínhamos apostado, ele tinha apostado, eu tinha copiado, que o Cerro Porteño ganhava, e mandei uma mensagem pra ele: mas estamos errando no primeiro jogo. E aí o jogo acabou 4-1 e o Guerrinha mandou pra mim assim: tu não tem condições psicológicas pra esse jogo. Aquela voz dele. Aí nós criamos o Tu Não Tem Condições Psicológicas pra esse jogo, que ele fica brincando de aposta, né? Sim. Então toda quinta-feira tem ele. Será que eu esqueci de alguma coisa? Eu tenho um produto no YouTube, só pro YouTube, que é o Colorado Sagrado. Eu tento ouvir Colorados Sagrados ou ainda não tão sagrados também, né? Que tá meio paradão, assim, mas tá ali a qualquer momento. Tem 3 entrevistas engatadas aí que deve rolar. E acho que é isso aí, Mauro. Acho que de entregas são essas aí. Talvez tenha esquecido. Uma vida muito ativa, infelizmente, no Twitter, né? E infelizmente também, porque é por ali que eu sou informado. Sigo tudo possível de diferente de pessoas em veículos de imprensa, não interessa o que é. No Instagram é uma coisa mais um respiro, assim, né, da minha vida mais particular com os meus filhos e a minha mulher. E como tem algumas entregas comerciais surgindo, não deixa de ser um trabalho também, né? Fazer esse tipo de entrega parecido com conteúdo para divertir as pessoas. Ali tem uma veia um pouquinho mais bem-humorada. E, cara, eu acho que é isso aí. Tá bom. Aliás, foi no Caixa Preta que eu escutei exatamente. comentar que faria um programa comigo. Eu disse, pô, então vou ligar pro cara, né? Já que ele faz. Essa é a parte boa, né? Essa é a parte boa. Para quem não sabe, o Mauro já me convidou para trabalhar com ele na movimentação da rádio, aquela que acontece do Fetter, o Maurício e o KG saírem da Pop Rock e irem para Atlântida. E aí o Mauro chegou ali, então tá, deixa eu tentar dar um troco aqui. Aí a gente conversou ali, eu pedi um tempinho. Aí me adaptei rápido ao Pretinho Básico ali e fiquei por lá, Mauro. Mas acho que eu deixei bem claro pra ti, cara, deixa eu ver como é que vai ser. Eu não lembro exatamente, eu lembro que foi uma conversa boa, né? De carinho, assim, o cara quando recebe um convite é carinhoso, né? Então, obrigado por já tentar. Da Severo Roth ali. Isso, exatamente. E era meio pé sujo, assim, né? Mas. Isso aí. Eu lembro. E aí, nós estávamos no meio da briga, né, da confusão, assim, da saída do Fetter, e a gente queria dar uma resposta imediata, tirando alguém da Atlântida, e eu conto isso no livro, né, e na verdade a gente eu entrei num certo desespero, assim, de
de buscar alguém da Atlântida como uma resposta, né? A RBS, por estar tirando 3 pessoas de um programa, né? E então virou meio que uma coisa obsessiva, assim, né? Mas não foi obsessivo. Não foi obsessivo. Não lembro dessa. Mas a escolha de ter um pouquinho mais de paciência lá na Atlântida deu certo. Essa escolha deu certo, né? Não quer dizer que a outra é errada, porque o Pretinho rapidamente vira um programa muito grande, né? E somou muita gente também ali. Eu me diverti muito nos tempos de Pretinho Básico, fiz amizades eternas, né, que persistem, claro, por ali, né? Então o Fetter é um senhor apresentador de programa, né, e monta grupos de uma maneira muito rápida, assim, então aprendi muito também sobre comunicação ali, e acho que o Pretinho abriu portas para eu poder fazer um programa mais sério como o Timeline, com uma pitada um pouquinho mais leve em alguns momentos, de desenvolver também essas coisas de podcast, né, de ter mais certeza, né, Mauro, antes de começar alguma coisa, né, porque é um certo egoísmo, assim. Claro, os produtos de rádio não tem essa, né? Uma empresa, que é a RBS, me paga para eu apresentar, não tem muito o que fazer, é isso. Vai lá e apresenta, faz bem esse papel. Mas esses produtos mais independentes, de alguma maneira, o Era Uma Vez no Oeste e o Potter Entrevista, por exemplo, são linkados à RBS, né? A RBS vende patrocínio deles, essas coisas todas. Mas ali tu tem que ter uma tranquilidade, e aí eu acabo falando uma coisa que não é clichê, eu faço esses programas para mim, na verdade, eu criei o Potter Entrevista para mim, porque eu criei o programa na época do segundo turno de Haddad e Bolsonaro. O Brasil tava em chamas, né, todo mundo brigando nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, e eu peguei e falei assim, cara, eu vou fazer o contrário, eu vou ouvir pessoas, porque eu lembro que a primeira pergunta era Bolsonaro ou Haddad? A primeira temporada. E eu entrevistei 6 pessoas que pensavam diferente. Sei lá, entrevistei o Felipe. O Felipe Garcia, acho que é o nome dele, esqueci o nome dele. O cara que tava na Jovem Pan, que foi, aliás, foi o primeiro entrevistado, foi muito carinhoso comigo, e deu uma super audiência logo de início, assim. E aí entrevistei, sei lá, o Peninha, sabe, que pensava diferente, assim. Os caras não é que abriram um voto, assim, mas eles falavam bem claramente o que poderia acontecer, sabe? E aí eu comecei a ver que, pô, interessante isso de ouvir pessoas, sabe? Sim. E sou criticado também muito por isso, né? Porque as pessoas não querem democracia, né? Elas querem a democracia delas, né? O que não é democracia. O que imediatamente para de ser democracia. Deixa de ser uma democracia, né? Então eu recebo muita paulada, assim, não acredito que deu espaço pra esse cara e blá blá blá. Mas é engraçado que também nesse imediatismo nosso, a gente viveu uma situação agora no Timeline há pouco tempo, a gente ouviu o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson, ele foi ouvido no Timeline porque o presidente da República, Bolsonaro, ele ainda tá sem partido. E tava rolando uma informação que ele iria pro PTB. E o dono do PTB é o Roberto Jefferson. Aí colocamos o Roberto Jefferson no ar. E aí no meio da entrevista ele larga uma frase criticando o STF, dizendo que a farda... Não, que a toga não é maior que o fuzil. O fuzil é maior que a toga, uma coisa assim. Aliás, ele tá aparecendo em fotos com arma na mão, né? Pois tá meio louco, eu acho, o Roberto Jefferson, né? Ele que é o cara do mensalão, né? Sempre lembrando que ele aceitou os pagamentos. Sim. Né? Ele não foi o cara que chegou e falou, gente, tá rolando uma coisa, não. Ele aceitou os pagamentos, deu merda em alguma coisa lá, e aí ele revela, né? Tem aquela famosa frase dele, né? Olhando pro Jadisseu, que o Jadisseu provocava nele os instintos mais primitivos. Na época de solteiro eu usei bastante essa frase, diga-se de passagem. Mas, Mauro... voltando... Mas não para fins políticos. Não para fins políticos, né? Mas aí o seguinte, ele pega e fala essa frase e a gente meio que vai para cima dele. Não, desculpa, o Roberto tá insinuando uma ditadura, né? Tem alguma coisa rolando aqui, não estamos entendendo direito esse papo. E aí ele meio que começa a se defender. E a gente foi vilipendiado por ter aberto a Rádio Gaúcha para um cara falar isso. Só que o que acontece? As pessoas peticionam, editam, colocam aquele trecho no ar e parece que a Rádio Gaúcha convidou o Roberto Jefferson para isso. E ele não foi convidado para isso. Ele foi convidado para falar sobre se era verdade que o presidente Bolsonaro estava indo ao PTB, que é um partido grande no universo político brasileiro, né? Tem história, pelo menos tem história, vamos dizer assim, né? E aí ele larga essa frase sem ser perguntado. Aconteceu a mesma coisa com o Wizard. O Wizard entra com a gente, o Carlos Wizard, né? Empresário. Entra com a gente no ar para falar sobre um pool de empresas que queria comprar vacinas. E a gente se preparou para essa entrevista porque a gente descobriu que não tinha a menor possibilidade disso acontecer.
E a gente coloca ele a gente foi perguntando, e ele não tinha defesa, era só uma boa vontade, entre aspas, de um grupo de empresários comprar vacinas. A promessa era de que se eu comprar 100 vacinas, 50 eu dou nos meus funcionários e 50 eu dou pro meu bairro, né, abro pro público. Só que os grandes conglomerados fazedores de vacina não estavam cagando para a empresa. Nenhuma empresa do mundo conseguiu comprar vacina, né? Governos comprar vacina, porque é muito mais legal vender para 200 milhões de brasileiros do que para 5 mil de uma empresa. Então não tinha como furar essa fila. Não era nem uma questão ética, era uma questão mercadológica antes de qualquer coisa. E aí ele foi embretado, né? E aí ficou muito claro que não ia rolar, como não rolou, né, na entrevista. Só que eu dei tchau para ele, bora. Dou tchau para ele. Então tá, obrigado, empresário Carlos Luiz. E aí ele fala assim, eu posso falar mais uma coisinha? E nós, claro, óbvio. E ele abre a boca e faz uma ode ao tratamento precoce. Ah, é verdade. Me lembro disso. Aí tá, peguei duas. Aí, imediato. Aí que eu pensei? Primeiro, o programa tava acabando, tocando a musiquinha final, tinha que entregar. Eu falei assim: se eu falar alguma coisa agora contra, vai ter bate-boca. E aí a possibilidade de se espalhar é maior. Eu esperei ele acabar a frase e entrei imediatamente falando, dei tchau pra ele, né, para não ter nenhum rescaldo. Eu vi que ele desliga o telefone e fala assim, olha, o tratamento precoce não tem nenhum estudo que comprova que ele nos defenda, né, da Covid-19, blá, 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 blá. Acabou o programa. O que acontece é espalhado só essa parte. Eu disse tudo isso para quê? Quando tem o STF contra o Roberto Jefferson, o timeline é usado contra ele, com a frase dele, que rompe com a democracia e faz uma ódio à ditadura. Agora, na CPI da Covid, o timeline é usado porque ele falou aquela bobagem no programa. Porque tá todo mundo se defendendo, dizendo que não falou nada do tratamento precoce agora, né? E aí é usado. Aí dá vontade de ir pra cada filho da puta que veio falar comigo na época das entrevistas, que veio criticar que esses caras falaram. Ah, porque tu botou um cara pra fazer uma ode à ditadura e tu botou um cara pra fazer uma ode ao tratamento precoce. Não foi esses convites. Nós fomos pegos de surpresa no programa ao vivo que acontece. E as duas armas, as duas falas são usadas contra os faladores, digamos assim. Né? Então, um abraço a cada filho da puta que critica, né, isso, né? Porque eu vejo uma coisa, entrevistas assim, Mauro, como uma coisa meio documental, assim, sabe? Eu tenho uma certa prepotência, assim, de... Quando a gente olha um documentário e tem aquelas entrevistas antigas, né? Com pessoas falando barbaridades, né? E o documentário transforma aquilo num documento de verdade, né? A gente fica olhando assim, pô, cara, isso acontecia naquela época, sabe? Eu gosto de ter essa petulância, essa prepotência, assim, de achar que uma entrevista minha um dia pode ser usada num documentário que mostrava como é que era aquela época e que a gente não pode repetir aqueles erros, sabe? Eu tenho essa petulância, então eu dou corda pros caras se enforcar. Eu gosto disso aí. Eu vou dando corda, tá ali, tá definido ali, sabe? Tá... Quem quer saber como é que os caras pensavam naquela época, tá aqui, ó. Tá bem claro, tá aqui. Mas tu acredita na neutralidade jornalística, assim, não? Tu acha que... Não existe, né? Eu acredito na tentativa, né, Mauro? A tentativa existe, né, claro, né? Mas só a escolha do entrevistado ou da entrevistada já diz o que tu pensa, né? A gente tenta equilibrar, né? Tem uma coisa que as pessoas não entendem também, é que... vocês ouviram o Lula no timeline. A gente convida o presidente Bolsonaro para falar desde o dia 1º de agosto. Desde o dia 1º de janeiro, quando ele assume. E ele não topa falar. Né? E ele é presidente da República, tem que ser ouvido. Também tem isso, tem as negativas, né? Então tem uma tentativa, assim, de equilibrar, de ouvir lados, né? Só que a gente, com a pandemia, a gente inverteu um pouquinho essa coisa de lado, né? A gente foi pego de surpresa por uma doença que mata muito. A ciência não estava preparada para isso, a lidar, porque é nova, né? É um novo coronavírus, né? Bem mais violento que o primeiro coronavírus que aparece pra gente nos últimos tempos. E então, aí deixa de ter lado, né? A gente ocupou, assim, o espaço do timeline para ouvir o máximo possível de pessoas que estão estudando o caso mesmo, de verdade, né? Sim. A gente optou por isso, né? Por exemplo, assim, o Atualidade, ele ouve o médico Osmar Terra, né? O deputado Osmar Terra, por um pedido de resposta. Ele não seria ouvido, né? Mas ele foi criticado e aí pediu direito de resposta. E aquela coisa da democracia, que ela dói, né? Se dá direito de resposta.
E foi uma entrevista bem pesada dele, o Escola, assim. Bateram muita boca naquela entrevista. Mas as pessoas, a Gaúcha abriu o pós-Materra. Não, a Gaúcha teve que abrir o pós-Materra. Também tem esses bastidores que não chegam em todo mundo, né? Mas enfim, Mauro, não tem que reclamar, né? É isso, né? Sim. A vida vai continuar sendo assim, né? Voltando ali à tua saída do Pretinho, foi uma decisão, imagino que, não sei se foi difícil para ti ou não, mas foi uma decisão importante, né? Porque tu sai de um programa de muita repercussão, assim, né? E onde tu te deu muito bem, né? Durante tantos anos. Como é que foi isso, assim? Foi excesso de trabalho? A tua carga horária não comportava mais? Como é que isso aconteceu? Foi um monte de coisa ao mesmo tempo, assim, mas um deles é de uma tentativa de um novo jeito de trabalhar com a RBS. Né? A RBS é uma empresa tradicional, né, que existe há muito tempo e muito forte, né? A maior empresa de comunicação do sul do Brasil. E ela sempre teve muita exclusividade, né? Ela tem na exclusividade um dos fatores, né? Só que o mundo da comunicação mudou, né, Bora? Mudou muito, né? Tem outras possibilidades de trazer grana, assim, né? Então eu fiquei longos 5 meses discutindo com a RBS um novo jeito de fazer essa relação, e a gente chegou à conclusão que a maneira híbrida seria uma coisa interessante, e aí a RBS tem mapas de calor que ela me paga para falar, que é futebol, né, Inter e Grêmio, no Sala, no Bola, e jornalismo no Timeline, assim, um jornalismo um pouco mais leve. Hoje a gente ouviu, por exemplo, a Karen Jones, a comentarista de skate, né, que participou das Olimpíadas no Sport TV, muito divertida, muito sabedora, né, ela foi campeã mundial do esporte, né, então também tem isso, mas ao mesmo tempo a gente pode entrevistar amanhã um ministro, por exemplo, sei lá. Então, fechou esse mapa de calor e teve uma negociação de eu ter espaço no mundo do entretenimento. E aí tinha, assim, um cansaço de fazer 14 anos um programa. Foi o programa que eu mais fiz na minha vida, o Pretinho, né? São 14 anos desde o primeiro dia no programa. Então tinha também um desgaste de estar ali 14 anos fazendo, o querer mudar. Aí eu saio, aí depois que eu saio, assim, que eu abro a possibilidade de fazer entretenimento, por exemplo, o Moda Importa, que eu faço com minha guria, eu não poderia fazer antes. Então eu ganho essa possibilidade. Tá ali um programa que eu adoro fazer, falar de um assunto que eu não sei, mas que eu sou curioso, né? Aí chegaram empresas para patrocinar, então tem um ganho, aumenta o ganho da casa, né? Tem essa felicidade também, essa um pouquinho mais de conforto econômico. Aí eu livre no mercado, digamos assim, do entretenimento, vem o Arthur e o Pedro, que eu conheci, amigos íntimos meus, e me convido para entrar no Caixa Preta, né? E aí eu topo o desafio de entrar lá com eles consolidados naquele público de internet. É um programa que soma YouTube, Spotify e, sei lá, Apple Podcast, assim, dá cerca de 60 mil, 70 mil cada episódio, né? Isso pro sul do Brasil é um número mágico, né? Tem muita rádio que não consegue isso. E a gente consegue. E na internet não tem migué, a gente sabe exatamente quantos minutos cada pessoa ficou ali com a gente. Então também tem uma taxa de conversão muito grande. E aí também a minha entrada ali faz com que o programa, né, cresça na coisa de patrocínios e de ter mais um integrante. Então, Borba, foi uma decisão conjunta, assim, sabe? A RBS me dá liberdades em alguns ramos, né, digamos assim, sei lá. Se eu quiser fazer um programa de golfe, por exemplo, eu posso fazer, né? Se eu quero fazer um programa de viagens, eu posso fazer. A RBS falou assim, cara, nós queremos que o teu suor e categoria ou falta de categoria aqui, nessas áreas de calor aqui, que é futebol, Olimpíada, esportes, né, mais populares aqui no Brasil, muito Inter e Grêmio, claro, seleção brasileira, e jornalismo. E aí o resto tu pode catar, e claro que tem conversas, claro que tem alguns pedidos para isso, uma liberdade vigiada, assim, né? Mas que depois de 6 meses, assim, eu trato como um grande acerto na minha vida. Um grande acerto, assim, sabe? E um pouco de modernidade também nas relações, né? Tem grandes veículos de comunicação que já fazem isso, né? A Bandeirantes faz isso. Libera os seus comunicadores para ter mais liberdade na internet. E, Borba, eu acho que também é o futuro, né? Porque como o canal tá na mão de todo mundo, né? Um talentoso ou uma talentosa comunicador ou comunicadora com 14 anos de idade já abriu seu canal de YouTube, já tá no Instagram comunicando. Ou aí no TikTok. Ou em alguma outra coisa que vai existir agora aí, né? E aí chega a grande mídia, chega e quer aquele talento, ou ela paga uma fortuna, né? Ou ela fala assim, não, vem pra cá também. Não sai do YouTube, não sai de nada aí. A gente quer esse talento aqui. Não tem saída hoje para os grandes meios de comunicação, né? A Globo ainda consegue se defender porque ela fatura muito e paga muito bem, né? Os comunicadores. Mas os outros meios estão descobrindo essa liberdade. Não, vem pra cá, faz 2 horinhas aqui na Band,
né? E tem, vamos lá pegar o Chico Garcia, por exemplo. O Chico Garcia tem um canal de YouTube e tá na Bandeirantes. Na TV Bandeirantes, por exemplo, né? A Bandeirantes libera o canal de YouTube. Ela acha que aquilo ali ajuda a trazer um público também pra Band. Acho que a RBS já começou a fazer isso, assim, sabe? Eu sou uma das pessoas que tem esse novo contrato. Claro que cada caso é um caso. Eu tô há 20 anos na empresa, né? Estar há 20 anos na empresa é um casamento longo. Então, também há um carinho deles comigo, né? E de eu com a empresa, né? Então, esse foi um movimento, assim, que pra mim, até agora, se mostra muito acertado, assim. Eu consigo fazer muitas coisas com a RBS. Eu posso fazer projetos diferentes com a RBS também, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho uma liberdade de poder fazer uma coisa com a minha mulher, fazer uma coisa com meus 2 amigos, né? De, sei lá, agora recentemente fui para Nova York para mostrar como é que estava a cidade vacinada lá, né? E fiz uma parceria comercial com a Samsung, ou seja, as coisas vão acontecendo, né? Que bom, né? Sim. Porque alguém tem que pagar a conta, né, Mauro? Não adianta, Sim. Né? Sempre. E tu, nesse tempo todo, tu trabalhou só na RBS ou tu teve algum, antes, passou por alguma outra... Categoria de base. Categoria de base. Estágio, ainda na PUC fiz estágio, aí eu me formei e aí não tinha vaga no esporte da Gaúcha, e aí me encaminharam para uma vaga que abriu 4 meses, 5 meses depois na redação da Atlântida. E aí eu já cheguei nas finais, assim, já disputando as finais. Quem tava na Atlântida era o Gerson Ponte, o diretor-geral era o Leandro Valentim, e aí fiz entrevista com eles, eu lembro de uma entrevista também, um papo com o Márcio Paz, na época, lá, e aí eles me convidaram, eu entrei no programa Y e com o Márcio, num programa chamado Na Paz, que eu entrava ali como redator, né, pra dar as informações, e aí fechado no mundo do entretenimento, sei lá, séries, de TV, naquela época não existia ainda streaming, né, 2002, e sei lá, era mais importante o disco do Linkin Park do que alguma coisa do presidente da República na época, que era o Lula, por exemplo, né? Então, aí eu comecei a lidar com entretenimento. Rapidamente veio o Papo Clipe também na TV Com, né? Que foi uma coisa destruída pela internet, né? Imagina, clipe, né? E era um programa legal de fazer, eu fazia com a Rodaica, e a gente recebia bandas ali também, era uma coisa interessante, movimentava a cena gaúcha, ajudava a movimentar a cena gaúcha junto com as rádios, né? E outros TVs também daqui. E aí depois teve Patrola, e as coisas foram se abrindo, assim. Mais tarde, em 2014, a Gaúcha, aí eu volto para fazer o Timeline, o Sala já estava aparecendo por ali, e agora eu sou um integrante fixo, né? Um resumo rápido foi isso aí. E curioso tu falando isso agora, eu estava aqui pensando que tu sempre trabalhou na RBS e eu nunca trabalhei na RBS. Temos aqui situações bem distintas, né? É verdade, porque eu continuo na RBS, né? Eu tenho algumas liberdades, mas eu tô lá ainda. Tô lá, Gaúcha e Atlântida. Mas é só um comentário. Eu tenho uma pergunta de um cara aqui, que eu vou colocar no celular, depois a gente vai editar. Eu vou colocar de surpresa para ti, porque faz um impacto maior, assim, né? Tudo certo, tudo tranquilo. Bom, das nossas muitas experiências que nós passamos, né, nas baladas do Pretinho, algumas a gente nem pode falar aqui, né? Mas eu queria que o Potter falasse sobre uma bem bacana, que foi o moche que ele deu na balada que a gente fez em Chapecó, na Uno Chapecó. Foi um moche espetacular, eu gostaria que ele descrevesse aqui pra gente, tá bom? Abraço pra todos aí. Essa história é maravilhosa, cara. Beijo pro KG. Tá trocando com ele agora. Aliás, o KG trocou de telefone, viu, galera? Agora é 54, né? Aquele 51 morreu. É o seguinte, a balada do Pretinho ia pra baladas e teve a Uno Chapecó fez aquelas aberturas que eles fazem de universidade para os estudantes do 2º grau, Mauro, descobrirem qual profissão que eles vão querer no futuro. Aí a gente foi pra lá, foi uma balada matinê, foi à tarde, e o público que tava na frente da gente ali tinha 14, 15, 16 anos, né? E aí a gente tinha na balada do Pretinho vários momentos, momento sertanejo, momento rock, e aí no momento rock, quem tá botando o som é o KG. Ele coloca Song 2 do Blur, né? Uhul! Né? Aquela música de 2 minutinhos só. E a galera começa a pular, cara, como se fosse, sabe, assim, uma coisa foda. Aí eu pensei, vou me jogar. Eu me jogava em outros ambientes, assim, né? Noturnos, nesse momento. Vou me jogar na gurizada. E aí o palco era muito maior, eu pego um embalo muito maior, eu dou um voo mesmo, assim, sabe? Talvez pudesse até ganhar algum tipo de medalha no salto em altura, naquela trave, e ninguém me segura. Mas tu surpreendeu as pessoas? Absolutamente surpreendi.
A gente ficava com os microfones cantando junto com a galera, pulando, assim, era uma festa, assim, a balada do Pretinho. E aí eu peguei, larguei o microfone na mesa do KG, né, DJ, e saí correndo e me joguei. Cagaram, não fiz assim, vou me jogar, olha aí, junta aí. Não, cheguei e me joguei, né. Bêbado pela felicidade de ver uma plateia de, sei lá, 600, 700, 800 pessoas pulando ao mesmo tempo. Me sentindo um artista, né? Na verdade foi isso mesmo, né? Só que eu não sou um artista, né? Então, o mosh é aquele momento que as pessoas que estão ali embaixo se entregam, elas só querem tocar naquela pessoa que tá, né? Geralmente é o vocalista, né? Ou a vocalista que se jogam. E aí, aprendi rapidamente, em 3 segundos, que as pessoas estavam cagando pra mim ali, então eu despenco. E aí a gente tem uma sorte tremenda. Eu me jogo, me arrebento, derrubo umas 3, 4 pessoas junto comigo. Isso virou uma piada interna nossa no Pretinho. E no domingo, porque era uma sexta-feira, no domingo a gente recebe o vídeo porque o cara responsável pelo pós-venda do evento estava em cima do palco naquele momento. E ele tem um take absolutamente exclusivo. Ele mostra tudo, assim. E aí a galera no Chapecó fez um vídeo, editou o vídeo com câmera lenta, fazendo brincadeirinhas, e rapidamente isso aí foi pro YouTube e chegou em 1 milhão. Eu fui parar nos jornais internacionais, DJ se joga na plateia, tem um, como é, o Fail Army, acho que é um canal do YouTube muito famoso no mundo, só de coisas que deram erradas, assim, filmados por seres humanos normais. E aí eu fui parar no top 10 daquele ano, sabe? Não ganhei nenhum real, não fiquei famoso, mas eu sou o cara que ele... Tanto é que de vez em quando eu mostro esse vídeo aí, e as pessoas já viram o vídeo, mas não sabem que sou eu. É quase a repercussão do choque do lazer, né? Exatamente, né? Exatamente esse clima, né? O do lazer, a diferença é que foi no ar, né? As pessoas que estavam vendo o Jornal do Almoço aquele dia lá ficaram apavoradas, né? Porque ele some, né? Ele some, tem um grito, ai, aí cai no chão e ninguém sabe o que aconteceu. Eu acho que o Jornal do Almoço deu uma volta e informa, ó, o lazer tá bem, tomou um choque, né? Perigoso, mas tá tudo bem com ele. Mas agora, essa história que o KG viveu comigo em cima de um palco, né? Além de... Sim. Bom, ele falou que tem coisas ali que não dá para contar. Essas talvez fossem as melhores, né? Mas aí, ok, também, não vou te. Eu solteiro, né, isso. Mauro? Solteiro, em cima de um palco, né? A vida flui, né? A vida fica um pouco mais fácil, né? Se tu tá focado realmente nisso, né? Na parte carnal, né? Eu acho que é isso. E aí o KG, sempre casado, me observava, assim, e aí ele falava assim, que sorte a tua, né, cara? Que sorte a tua. Bem na hora, né? Solteiro, cheio de leite, né? Cheio de vontade de viver, né? Acho que é isso que ele fala que não pode ser contado, né? É isso que ele se refere. É isso que ele se refere. Mas outra coisa desse teu moche aí, que eu faço uma relação, assim, que tu é um cara que tu te joga fácil, assim, né? A gente te ouvindo... Me jogava. Não, te ouvindo às vezes nos programas, tu é um cara que tu fala, né? Tu te expõe, tu fala dos teus filhos, tu fala da tua vida íntima às vezes, né? Eu acho assim, eu, por exemplo, eu tenho um estilo mais fechado, assim, né? Não falo muito de mim, das minhas coisas, a não ser que seja necessário mesmo. E eu vejo que tu te lança, tu te joga, então por isso que eu tô fazendo essa relação com o teu moche. Tens razão. Eu me jogo de cabeça, né? Sabe que eu de vez em quando faço umas palestras, assim, né, de coisas que eu aprendi nessa vida de comunicador, né, e eu usava o moche como uma metáfora da vida, Borba, no final da palestra. Eu jogava, eu revelava no final que era eu, né, com uma imagem que depois ali eu tô subindo no palco, os caras veem que quem se jogou fui eu. Né? Então eu mostrava o moche e falava o quão idiota aquele cara tinha sido, ele não tinha observado o ambiente que ele estava. Faz uma brincadeira, assim, porque o tema é mudanças, tecnologia, né? Se enquadrar nisso, mas ao mesmo tempo ser gentil, né? Porque a máquina também nos afastou um pouquinho uns dos outros. Mais ou menos assim, a trilha da fala, né? E aí eu usava o moche como isso, assim, o cara que não tá prestando atenção onde ele tá, né? Então, tipo assim, brincava, assim, sabe? Fazia uma brincadeira assim, e mostrava esse meu moche, assim, porque, sei lá, não tinha mais o que fazer, né? Além de dar risada, né? Numa situação como essa, né? Não tinha outra coisa a ser feita assim, de dar risada. E eu acho que isso aí, Borba, colaborou muito, né? Porque eu entro num programa que é o programa Y, que existia, que tocava música e nós falávamos umas bobagens lá, né? Na época era o Gerson Ponte, o Márcio Paz e o Heron da Molinho. O Heron tinha um super personagem, né? Do humor do Rádio Gaúcho, que é o Papael, né? De muito sucesso.
e bom de fazer escada com ele. Então eu aprendo rapidamente também que essa coisa meio Big Brother também é uma coisa que a audiência gosta, assim, sabe? Dos fracassos da vida nossa, né? De contar que não deu certo, blá blá blá, tipo esse mote, né? Fui lá e tentei, aí não deu certo. Eu acho que também tem um pouco disso, assim, sabe? Não só de se vangloriar, mas também contar as coisas que dão errado, assim, sabe? Tem uma... Acho que tem alguma coisa de comunicação que une, né? O não deu errado. Uma história minha triste, entre aspas, ou que deu errado, ela tem um pouco de comicidade, né? Porque eu tô ali contando. Ela não é uma história triste, sei lá, um câncer, né? Uma coisa desse tipo. Não, é uma história cômica, né? Ela passa a ser cômica, né? E isso é uma coisa que rapidamente, assim, eu entendi e com mais isso eu aprendi no Y, assim, depois o Pretinho, porque ele se torna um programa muito maior, né? De audiência, de peso, de responsabilidade, assim, também de não me levar muito a sério, assim. As pessoas que passaram próximas de mim, assim, e trabalharam com humor, e por incrível que pareça, se levavam a sério demais, elas não engataram no grupo. O grupo meio que expele, né? Isso, assim, porque um grupo de humor é um grupo muito fechado, né? Tem que ser primeiro amigo dos caras para entrar, assim, né? Tem que ser uma pessoa generosa, né? E ser generoso, eu acho que é rir de si mesmo, assim. Então eu me abro bastante, me jogo bastante assim, mas muito mais com histórias bem mais histórias tristes, assim, do que tristes, entre aspas, né? Histórias de fracassos ou de humanas. Exatamente. Acho que assim, né? Claro, o Instagram é uma rede social de se abrir, né? Eu boto ali os meus filhos, né? Como tu falou, eu gosto de brincar com eles, né? Eu falo que eles estão trabalhando agora, né? Para nós aqui na nossa casa, porque eles entram, as empresas procuram e querem a família, né? A minha guria é jornalista também, e agora ela abriu o Instagram dela, então ela tem conteúdo sendo entregue ali também. E as empresas vêm e falam assim, cara, a gente quer a família de vocês, a gente acha legal o jeito que vocês lidam com os filhos, é uma maneira divertida, leve. Eu acho que essa imagem é uma imagem que é legal para qualquer marca, né? Então, sei lá, agora o Dia dos Pais, aí a gente fez uma parceria com o Paquetá, uma parceria com o Iguatemi, né? Com o Hershey's, aquele chocolate maravilhoso, tipo assim, beleza. E aí eu brinco, né? Esses dias, sábado de manhã, eles estavam gravando lá no Iguatemi comigo. Mas tu já tá explorando teus filhos, então? Não é exploração, porque eles ganham o salário deles aqui, né? Um salário muito bom, né? Tem um quarto muito bom, tem brinquedos, tem Lego, né? Mas daqui a pouco eles vão tá querendo mesada. Não, se eles me botaram na justiça, eles ganham a causa no trabalhista. Certamente eles ganham. Tem outro cara aqui, ó, pra te fazer pergunta, tá? Opa, mas como é que estaríamos? Fico muito feliz cada vez que o Mauro me chama para que eu participe. Uma outra oportunidade foi com o KG e agora com o Harry Potter, que é maravilha. Vamos para as perguntas, os questionamentos. Potter, que jogador passou pelo Grêmio, ou ainda hoje, que o amigo gostaria muito que tivesse vestido a camiseta do Colorado? E a segunda pergunta, o Potter tem uma característica muito bonita. Ele tem uma capacidade de conciliar pessoas, relações, de manter as relações saudáveis. Isso é muito bacana. Potter, de onde vem essa característica? Como ela se desenvolveu? E o amigo percebe isso? E aí, quando percebe, usufrui pela necessidade ou porque não só acredita, como gosta desse desafio e de ser assim? Saudações aos nobres amigos. Quando eu comecei a usar barba, Mauro Borba, eu usava ela toda fechada aqui e o Potter disse para mim, Pi, deixa vazar dessas duas partes que vai ficar melhor. E eu fiz e ficou mesmo. Aí está. Tu ainda te lembra das perguntas? Grande figura. Grande figura, amigo de toda a vida. Passei Natal na casa do Pi. Eu não consegui ir para Alegrete, para minha família, e passei o Natal com ele lá. E fui muito bem tratado pela família Pi. Mauro, a primeira eu podia fazer uma sacanagem com o Pi, mas não vou fazer essa sacanagem, porque eu entendi a pergunta dele. Né? Mas eu poderia falar que o Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho Gaúcho. Eu queria que esse cara estivesse no auge no Inter, assim, ou perto do auge. Ou entregasse aquilo que ele entregou no Atlético Mineiro, digamos assim, que ele já tinha meio que abandonado, ele volta, né? Mas como não dá pra botar essa sacanagem, que o Ronaldinho Gaúcho e o Pi participou daquela piada que ele brinca também, né? Das caixas de som, né? Sim. Lá em 2011, quando o Grêmio quase traz o Ronaldinho, né? O Jeromel.
O Jeromel é um atleta, para mim, diferenciado. Não só pela qualidade, mas pelo jeito que ele enxerga a rivalidade. Eu acho o Jeromel muito parecido com o Fernandão na categoria em campo e fora dela. Assim. O Jeromel é um cara que eu gostaria muito que vestisse a camisa do Inter. Sem a sacanagem, né, do Ronaldinho Gaúcho. E ainda bem que o Pi me faz essa pergunta, porque isso foi tratado por mim com a psiquiatra, Mauro Borba, né, de entender essa tentativa quase... essa tentativa incansável de apaziguar, né? De ser diplomata nas situações, né? De entender o porquê isso, né? Porque meu pai e minha mãe nunca me cobraram isso. De alguma maneira na escola, quando eu comecei a cavocar isso num consultório, né, psiquiátrico, a escola eu sempre fui meio que líder da turma, era eleito líder, gostava de falar, me apresentar na frente gostava dos trabalhos de apresentação. Talvez aí também tenha um pouquinho disso, né, de conversar com todo mundo, assim. Eu lembro de ficar muito incomodado com bullying na escola, com alguns colegas, assim, e eu não gostava daquilo, assim, sabe, a brincadeira com, sei lá, com quem era, sabe, ou gordinho, ou era pior de nota, né, ou coisas piores, assim, isso me incomodava, assim, eu tentava chegar em quem tava praticando, assim, porque eu queria ver todo mundo feliz ali, eu não gostava de ver gente triste na minha volta, assim. E aí, cavoquei com a psiquiatra e não encontramos uma razão pra isso, assim. Eu acho que essa coisa que os guris chamam de meio de zelador lá, que eu ganhava esse apelido no Pretinho, assim, é de que o ambiente que eu esteja... Porque eu trabalho muito em grupo, né, Borba? Muito em grupo, né? Quase todos os programas que eu faço, eu preciso de uma pessoa perto de mim. Então, eu acho mais saudável que aquele grupo esteja harmônico. Então, quando eu vejo que tem alguma coisa ali meio desarmônica, né? Não sei se existe essa palavra, em desarmonia... eu tento me meter assim e aí tem um esforço, né? Aí tu sua, tu vai pra lá, tu vai pra cá, né? Consegui algumas vezes isso, outras vezes eu não consegui, mas acho que é isso, assim, sabe? Eu acho legal que o grupo esteja bem, porque aí eu vou estar bem ali, talvez seja uma coisa até egoísta, eu tô pensando no fundo, lá no final das contas em mim, né? Porque eu quero estar bem ali. Tem gente que tá cagando se tem dois caras brigados no grupo viajando junto, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Mas eu também fui aprender de não me culpar muito de entender que tem diferenças que não vão ser sanadas mesmo, e que, se respeitadas, pelo menos, tá tudo certo, né? Não teve arrombos, assim, gigantescos, assim, de brigas e pra eu me sentir realmente mal, assim. Então eu tento mesmo ser esse cara, assim. Tento ser em casa, tento ser... Agora eu tô tendo o maior teste da minha vida, né? Que tá só começando, que são 2 meninos, um próximo do outro, né? Um tem 3 anos, o outro tem 1 ano e meio. Eu acho que aí sim eu vou ter que usar esse meu, sei lá, artefato diplomático aí, né, porque de vez em quando eles estão brigando por uns brinquedinhos, assim, que eu vejo que a coisa vai ser tensa ali. Porque eu nunca afastei briga, tá, Mauro? Nunca afastei briga de soco, né? Eram só momentos, assim, de desacerto, sabe? Sim. Mas acho que o Pile é bem, assim. Tem um pouco de tentar com que o ambiente que eu esteja em paz, assim. Eu tô pensando em mim também, de alguma maneira. Não. E um grupo assim, bom, tu tem a experiência do Pretinho, eu tenho a do Cafezinho, né? Com algumas pessoas que inclusive se repetem, né? Foi Maurício, KG, Fetter, quem mais? Acho que passaram... Um pouquinho do Couto, né? Um pouquinho do Couto. Um pouquinho do Couto. O Heron Dalmolin esteve contigo, depois esteve comigo também. O Pi esteve com vocês, depois comigo. Mas enfim, a ideia aqui não é citar nomes, né? Mas assim, um grupo que trabalha e ainda com o fenômeno comunicativo, né? A coisa de ser conhecido e muitas vezes isso mexe com a cabeça do sujeito, né? Principalmente quando o cara é mais novo, né? Então fica mais complicado, né? E administrar o sucesso, assim, né? Quando o programa estoura, isso é bem complicado, porque tu começa a ver as pessoas pirando um pouco assim, com aquilo, né? Eu nunca perguntei isso para os mais experientes quando o Pretinho explode, assim. Eu sou o menino do programa, porque o Pianges entra 1 ano depois. O Pianges faz as minhas férias, e aí eu volto e o Fetter fala assim, ó, vai estar tu e o Pianges, vocês vão ser os nossos atacantes aí. Vocês serão os destemidos, né? Os que vão além. E era interessante naquele momento aquilo pra mim, assim. Então, eu nunca perguntei pro Pi, pro Fetter, pro Amaral, pro KG, e de uma maneira pro Porã também, que tava no começo do projeto, assim, se eu me perdi
naquele momento. Se eu fui esse jovem, assim, sabe? Eu sempre me policiei muito. Isso não quer dizer que tu vai passar incólume por uma coisa que de repente tem, né, tem mais grana na tua vida, né? No caso, para mim, naquela época, mais mulher, né? Tu vai numa festa, tem uma grande chance de ser feliz com uma menina, uma grande chance de ganhar dinheiro, uma grande chance de entrar de graça, uma grande chance de ter um camarote, né? E ir para casa com dinheiro e felicidades carnais, digamos assim. Uma coisa que até pouco tempo era mais difícil, né? Muito mais difícil, né? A troca foi inacreditável, assim, né? Eu lembro da primeira vez que isso aconteceu. Eu entrei na Atlântida em dezembro. E em janeiro teve um aniversário da Atlântida na Sojipa. E Mauro, eu tinha 23 anos de idade, eu acho. E uma menina me olhava. Eu fui pro palco, a gente fazia uma brincadeira com o Heron chamada Papel Acústico. Eu tocava violão e o papel cantava. Sabe, uma palhaçada, assim, né? Por gosto. E eu desci do palco, tinha uma menina me olhando, eu troquei de lugar, a guria continuava me olhando, eu cheguei, cara, tu tá me olhando? Assim, eu te escuto, não sei o quê. Daqui a pouco a gente tava se beijando, e eu assim, pensando no meio do beijo, assim, nossa, meu Deus do céu. Mas que coisa maravilhosa é isso? Nem ainda vou ganhar 200 pila por ter tocado com o Heron lá em cima. E a cerveja tá de graça pra nós no camarim. Sabe, eu comecei aquilo com uma cabeça de um guri de 22, 23 anos, assim, mas então é isso? Então eu vou cuidar muito bem disso pra que isso se repita, entende? Eu tratei desse jeito, assim, como tem esse plus de diversão, porra, eu quero ter mais dinheirinho pra comprar minhas coisas, eu lembro que a primeira coisa que eu comprei com um cachê foi a primeira parcela de um som. Eu comprei um super som, com um CD que girava, com umas caixas de som do caralho, assim, sabe? E aí eu fiquei pagando, assim, eu tinha que ter uma festinha por mês pra pagar a prestação do som, que custava, sei lá, R$1.800. Eu ganhava naquela época 990, então já teve um arrombo aí, né? Eu já tive que correr atrás de grana. Então, eu nunca perguntei pra eles, assim, se eu me perdi nesse momento, assim, sabe? Sei lá, eu acho que eu passei por essa fase meio incólume, assim, não atrapalhei muito o ambiente, de alguma maneira, assim, não lembro de atrapalhar o ambiente com, o Potter agora tá insuportável, não dá pra... O Potter subiu a cabeça, assim... Talvez tenha tido alguns rompantes, certamente, né? Imagina, noite, álcool. Mas eu não lembro desse sentimento contrário comigo, assim, tipo... o Potter não é mais o mesmo, assim. Não lembro mesmo, assim. Até porque eu sempre tava muito preocupado com isso também, de manter, assim, né? Eu muito mais observei isso depois, mais tarde, em vários momentos da minha vida, em vários climas, assim, né? Eu vi infelizmente, muitos colegas dizendo... para seguranças, sabe com quem tá falando. Eu ficava olhando para aquilo, tipo assim, como assim, né? Esses dias eu vi o Federer sendo barrado num torneio. Tava assim, um crachá. Ele foi passar e o cara não deixou ele passar. Aí ele ficou esperando o cara da equipe dele com um crachá e aí ele mostrou e aí liberaram o Federer. Bom, tá. Se o Federer foi barrado, galera... tudo pode acontecer. Também. Você precisa ser barrado também se não tá com crachá, né? Mas assim, claro, o importante é a maneira que a pessoa reage com alguém que é uma pessoa que está ali no exercício, digamos, da sua profissão, né? E tu vai usar a tua popularidade para alguma coisa, né? Aí começa a se revelar algumas personalidades, assim. Mas eu estava me referindo a essa coisa de tu ficar conhecido e aí mudar no teu ambiente com os teus colegas, né? Ou começar a levar a vida desse jeito, né? Que aí é muito mais grave, né? Sim, e teve gente que se perdeu nessa curva aí, né? É verdade. Porque tem uma por exemplo, assim, ó, quando acontece a mudança na Atlântida, que sai o Gerson e entra o Fetter leva o KG e o Amaral pra lá, e aí funda o Pretinho Básico. Eu não era o integrante do Pretinho. Eu fazia o que o Ramiro Ruschel fazia na Pop Rock, no cafezinho, que era dar a parte esportiva do programa. Só que com uma semana ali, sei lá, o quinto dia, eu já meio que entrei no programa. Assim. O Maurício Fetter, não, já participa desde o início aqui. Porque o programa eram 4 só. O Fetter ancorando, o Amaral produzindo e falando, mais o Porã e o KG. Né? E aí o Fetter chamava das estrelas móveis, então participava o Neto de vez em quando, o Pi de vez em quando, a Rodaica de vez em quando e o Davi Coimbra de vez em quando. E aí eu já virei integrante rápido do programa. Esse programa já passou a ter 5 pessoas. Aí um ano depois das minhas férias, 6 pessoas com Pianjas. E aí depois começou a entrar um monte de gente, né? Aí o Pi vira um cara meio fixo, aí chega a que a gente chamava de caixa baixa, né? Por causa do filme Cidade de Deus lá. Entram Duda Garbi, Pedro Esmanioto e o Arthur Gubert no programa, e aí acho que ali meio que consolida uma turma que ficou mais tempo no programa, que fez o Pretinho realmente grandão, assim, sabe, ir para um outro patamar,
Mas o programa sempre estava crescendo de audiência, a gente foi criando as coisas. A gente saiu da balada, que a gente não aguentava mais ficar lá dando aquele migué de DJ, e a gente criou o teatro do Pretinho. A gente realmente fez uma peça, encenou a peça, lotou lugares, viveu situações inacreditáveis, né? De felicidade, brincando, claro, né? De teatro, né? Que nenhum ali era ator, né? De verdade. Então foi legal fazer o processo. Então eu me policei muito, Mauro, de verdade, assim, sabe? E não vi, assim, vi rompantes, assim, sabe? De camarins, de coisas assim, mas nada que atrapalhava o grupo. Assim, eu acho que o Pretinho foi uma turma bem tranquila quanto a isso, sabe? De aceitar bem que tinha gente que gostava e que isso trazia vários bônus, né? E que também tinha alguns ônus, né? Acho que foi bem maduro, uma turma bem madura, assim. Muitos ali não estavam no primeiro sucesso, né? Isso também conta muito, né? Os guris do cafezinho, principalmente, né? Estavam muito bem em cima disso aí. O Porã, dentro do meio dele, era um sucesso, né? Era um super comunicador da Ipanema, e já tinha passado pela Pop Rock, Felusp lá. Então também não tava na primeira fervura dele, né? O Pianjas, um puta de um comunicador, né? Que é trazido pelo Gerson Ponte de Floripa. Então acho que foi um casamento bem rápido, assim, deu muito certo. Então não lembro, assim, de rompantes. Porque eu falo do Pretinho, Mauro, porque é o hit, né? É o hit da minha vida. Ele é que bota que tu vai no supermercado e é reconhecido, sabe? Antes, assim, era uma coisa meio nicho, assim, sabe? Claro, eu ia numa balada da Atlântida, assim, eu tava na balada da Atlântida, todo mundo sabia que eu era o cara que ia tocar ali, sei lá. Então ali era um nicho que eu era conhecido, né? Mas o Pretinho rompia com isso. Gente de qualquer profissão, de qualquer idade. Aí eu me dei conta o que era um hit mesmo, né? Participar de um hit. Mas hoje a Gaúcha tem mais alcance, né? Em termos numéricos. Tem mais alcance, mas ela não tem esse amor pelo produto, né? As pessoas... Eu sou ou tento ser uma engrenagem num sistema. O Timeline não tá ali pra eu me vangloriar. Eu tenho que fazer um bom trabalho. É um programa de entrevistas e que tem pautas jornalísticas, né? Então eu não sou a coisa mais importante. E no Pretinho eu posso ser, num programa, a coisa mais importante, contando uma história que eu vivi, ou de felicidade ou fracasso, uma coisa engraçada, sabe? Então na Gaúcha não. Então o público é um pouco mais econômico, né? Ele não é tão e mais variável também, né? De sim, idade, também, de estilo, né? Não tem, por exemplo, mandar um abraço. Tu sabe o quão é importante o abraço para quem nos ouve, né? Em rádio, né? Dificilmente alguém vê, Potter, me manda um abraço no Timeline. Dificilmente isso acontece. Então, acho que também tem isso, né? Nesse processo, assim. Mas tem mais gente ouvindo o Timeline, né? Em audiência. Se bem que se somar o Pretinho com Santa Catarina e Rio Grande do Sul, talvez até ultrapasse a audiência, assim, né? Porque o Timeline é ouvido só onde tem gaúcho, né? Que são poucas cidades, né? A Zona Sul, Caxias, Santa Maria e Porto Alegre, região metropolitana. Acho que o Pretinho tem mais gente ouvindo, assim, na verdade. Gente mesmo, né? Também é um produto mais harmônico na internet, com vídeo e no Spotify, lá sempre tá entre os, sei lá, 100, 50 mais escutados do Brasil. Mas foi bom ter passado por um processo de hit, assim, também para aprender, assim, que as coisas também passam, né, Borba? As coisas passam, tem meio uma modinha, assim, né? E aí tu tem que estar preparado para a hora que tu não é mais a coisa mais importante, sabe? Isso também ensina, assim. É uma coisa interessante, uma história legal, assim. É que nem o jogador de futebol, né? Chega ali nos 36, 37 anos, já começa a complicar e o cara tem que entender isso, né? Tem mais um cara aqui para te perguntar. Fala, Potter, fala, De Borba, tudo certo? Aqui é o Edu Mendonça. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu adoraria estar nessa conversa. Sou dois grandes comunicadores, ídolos do Rádio Gaúcho, mas não vou poder por motivos de força maior. Eu tenho que montar a cama nova do meu filho que chegou. E, bom, então lanço a pergunta por áudio mesmo. São duas perguntas para o Potter, então, já me estendendo aqui. A primeira delas é, Potter, já pensou em seguir outra carreira, visto que tu já fez várias coisas, por exemplo, já trabalhou como ator no palco, tu é um comunicador de rádio, de TV, enfim, já pensou em seguir uma outra profissão? De repente, lá no Alegrete, tu ia para um outro caminho e acabou vindo para comunicação, sempre foi comunicação. Para virar fazendeiro. A pergunta é, o que dói mais, Potter? Aquele moche que tu deu e que a plateia não te amparou, né, que sofreu uma queda, até acho que tu deve ter te machucado razoavelmente, ou o futebol que o Inter está jogando? Um grande abraço.
Começar pela mais recente pergunta, não tem nenhuma comparação. Nenhuma comparação. O Inter é um karma na vida, né? De todo Colorado. É um karma. Porque o Inter ele tem uma capacidade de não só perder, ele precisa humilhar o seu torcedor. Ele tem um requinte, que é aquela famosa frase de rádio, né? Que são os requintes de crueldade. O Inter tem isso. É uma particularidade do Inter. Ele faz isso com o seu torcedor. Né? Ele faz isso, né? Tem o gol impedido do Edenilson. As eliminações recentes, todas elas são também com esses requintes de crueldade. Né? O maior fiasco do Inter tem um requinte de crueldade, que é aquele contra o Mazembe, né? Tem um goleiro quicando a bunda no chão, comemorando, é uma coisa incrível que acontece com o Inter. Depois os caras ainda me fazem uma ponte ali com aquele M, né, cara? Sim, no lado do Beira-Rio, né? Então, tipo assim, o torcedor do Inter a única parte boa e filosófica, assim, porque imita a vida, né? Ser colorado, tu já tá preparado pra vida. O Inter faz isso contigo. A vida é isso aqui, galera, ó. Ela é dura. De vez em quando tem algumas felicidades, mas ela é dura. Ela diariamente é mais complicada do que tu imagina. E a outra profissão que ele brinca ali com... Porque o Edu foi o nosso diretor, né? Foi ele que conseguiu montar com a gente uma pecinha e levar pro palco. Eu não tenho, hoje, nessa altura da vida, Borba, mais nenhuma possibilidade, eu acho, de embarcar de cabeça em alguma outra coisa. Já aceitei, né, que essa é a minha profissão, né, que é isso que eu faço de razoavelmente bem. Então, acho que eu vou ser comunicador até o fim da minha vida. Os meus medos são envelhecer mal, né? Não me adaptar em linguagens, e isso já tá acontecendo, né? Tipo assim, não me adaptei ao TikTok, eu não tô fazendo as dancinhas. Aí eu fico torcendo contra, pra acabar logo, passar logo a moda, né? Algumas vezes eu sou feliz, tipo o Snapchat, torci muito contra ele. Então vai surgindo algumas coisas que eu vejo que não é meu, que não é orgânico meu, né? E aí eu vou me afastando, assim. Mas ao mesmo tempo eu também gosto de vídeo, também gosto de áudio, né? E o podcast serve pra isso. Mas eu acho que eu não tenho mais nada. Tem um pouquinho, assim, de uma veia empreendedora, mas linkada a conteúdo de comunicação, assim, que eu tô testando agora. Né, de participar de reuniões comerciais, de entender que aquela empresa que tá contigo quer passar uma mensagem e que tu tem que tentar se adaptar a essa mensagem e tentar entregar como conteúdo para quem tá vendo e que aquilo seja legal. Então, tem um pouquinho, assim, sabe? Mas tá linkado à comunicação. Não quero ser o dono de um conglomerado de comunicação. Não é isso, não quero ser gestor de pessoas. Mas eu tô achando agradável essa liberdade que eu ganhei de também ser um pouquinho empreendedor. Participar de processos que tu não participa numa rádio grande, né? Que são as reuniões comerciais, captação de... Entender o porquê que aquelas empresas estão ali, se encaixam com o produto que tu tá entregando. Então, acho que isso é uma coisa legal. Eu tô gostando de viver isso, né? De estar mais próximo de quem paga a conta mesmo, né? De ser dono do seu produto, né? Isso é uma coisa legal que tá acontecendo assim. Talvez... Isso não quer dizer que eu vou abrir uma farmácia, né? Tem que ser esse empreendedorismo testado na comunicação. O que a RBS, claro, não me permite, né? A RBS sempre me permitiu um empreendedorismo interno, né? De eu criar ideias, avançar nas ideias, essas ideias serem vendidas e eu crescer dentro da empresa com um salário ou com cachês. Eu tô falando diretamente linkado à grana, né? De criar uma ideia e ela te trazer mais frutos, né? Econômicos, digamos, né? Então, talvez, assim, tem um pouquinho, respondendo a Edu, assim, que é uma coisa que o Edu sempre foi, né? O Edu, sim, atacou em vários frontes, assim, né? De buscar essas coisas de empreitadas, isso eu acho interessante. De entregar algo ali por um tempo e ter frutos econômicos e de felicidade em fazer o produto, principalmente. Sim. E a terapia, tu continua fazendo? Tive alta. Foi liberada. Fui liberado depois de 2 anos e pouco. E amigos meus que ficaram sabendo que eu tive alta, ficaram indignados e levaram pra terapia deles que eu tive alta. Tipo, reclamando, assim. Dois deles com a minha mesma psiquiatra, e aí e um deles entrou recentemente, um tá há mais tempo que eu, não teve alta ainda. E foi ruim pra ele, assim, cara, eu vou ter que levar isso. Tu não pode ter tido alta depois. Tu entrou depois e teve alta. Eu sim, porque eu sou certo, tu tá errado, né? Tu não conseguiu entender ainda o que tá acontecendo na tua vida. Eu consegui entender o que tá acontecendo na minha vida. E, pá, essa é uma... Eu faço em tom de brincadeira, mas isso foi uma grande mudança na minha vida. Foi uma coisa... Um presente que eu me dei, assim. Se lidar com o teu mais profundo eu, assim, e descobrir tanta coisa ruim, tanta coisa estragada, tanta coisa a ser consertada, foi uma dádiva, assim, sabe? Eu melhorei a vida de muita gente que estava próximo de mim e que era obrigado a lidar comigo. A minha mulher, os meus filhos de alguma maneira, né? Os meus colegas de trabalho, assim, sou um cara muito mais sereno, assim, entendo
onde estão os defeitos, né? Claro que eles continuam aparecendo, eu não tô curado de defeitos, né? Agora eu sei quais são, como lidar com eles, como diminuir, como fazer isso estragar menos a minha vida e a de quem tá em volta. Eu acho que o brasileiro tinha que ter isso na cesta básica. Ah, com certeza. E o dia a dia vai te trazendo coisas, adversidades, preocupações novas, né? Que vão se incorporando no teu, no que tu tá fazendo e tal, né? Por isso que a terapia ela é importante. Eu acredito também que a terapia é uma coisa que é recomendável para qualquer pessoa, independente. Fez, Mauro? Fez ou faz? Eu faço e comecei a fazer. Há muito tempo ou tu para, volta, como é que foi? Não, eu faço há 2 anos. Há 2 anos. Ótimo. E antes não tinha feito. Tinha feito uma pequena tentativa, daí não prossegui, mas agora estou há 2 anos fazendo e mesmo que eu ganhe alta, eu vou querer continuar fazendo. Se eu ganhar alta, eu vou querer continuar fazendo. Alta, eu tô aqui pra quê? Não, mas tu teve alta, sim, eu quero tratar alta. Por que eu não, mas eu quero discutir a alta, né? Isso, discutir a alta. Bom, Potter, imagino que teu tempo aí deve estar já controlado, porque tu é um cara de múltiplas atividades, então não quero te prender mais. Eu vou te fazer uma última pergunta aqui, que tu pode responder bem rápido, porque ela é uma coisa simples. Qual o futuro dos meios tradicionais de comunicação, rádio, TV e jornal? É uma coisa bem objetiva, assim. Claro que eu tô brincando, né? Porque não sei se tu sabe, porque eu tô procurando quem é que sabe. Dá pra dar um monte de chute nessas aí, né? Dá. E adivinhar, né? O conteúdo ele vai existir, né, Mauro? E o conteúdo sim. Tem coisas que vão ser eternas, assim, né? A palavra escrita ainda vai ser lida, onde não sabemos. A imagem com fala vai continuar, porque ela é potente, né? E o áudio vai continuar porque ele é fácil, né? Ele é a gente vem de uma tradição oral que foi corrompida por Gutenberg quando ele bota o conhecimento escrito e aí ele é guardado em livros e aí assim a humanidade foi, né? A Bíblia, né? É uma junção de milhares, eu não sei se posso falar, centenas e centenas de anos, né? De uma tradição oral colocada no papel, né? Então, eu acho que quem souber escrever e se comunicar com fala ou fala e vídeo, vai conseguir se comunicar. Agora, como transformar isso numa profissão, talvez aí seja o grande problema, né? Porque, sei lá, tem um estudo nos Estados Unidos, em cidades pequenas que os jornais fecharam, aumentou a violência, aumentou o desemprego, porque não tem mais ninguém para contar essa história, né? Então, eu acho que para os veículos grandes e regionais, ninguém vai contar a melhor história perto deles do que esses veículos, né? Então, não dá para ser universal. São poucos que conseguem ser universal. O New York Times, The Guardian, conseguem ser universais, né? Porque eles são em língua inglesa, né? O Corriere della Sera não consegue ser universal, mas consegue ser nacional, como a Folha, o Estadão e o Globo, de alguma maneira conseguem ser. Então, eu acho que quem é regional tem que ser regional. É uma coisa que a gente conversa bastante, por exemplo, num produto de humor chamado Caixa Preta. A gente sabe que a gente faz para o sul do Brasil. Que legal que alguém no Sergipe está nos ouvindo. Beleza, mas não é para eles. A gente não vai ter essa capacidade, tá tudo certo. A gente consegue viver e ser feliz fazendo um programa para esse público. Eu acho que tem isso aí, né? Mas a gente sempre esquece, né, Mauro, nessa pergunta, né, de pensar em nós mesmos, né? É uma coisa meio incrível isso, né? Porque comunicação, antes de qualquer coisa, é gostar de fazer aquilo. Né? E ela é múltipla. Ela pode ser o Felipe Neto, ela pode ser o William Bonner, ela pode ser o Mário Prata, né? Ela pode ser o Mauro Borba, ela pode ser, sei lá, um TikToker de 12 anos de idade, né? Ela é muito, muito ampla. Então, o que eu enxergo é uma super regionalidade, um super particionamento que sempre existiu, diga-se de passagem. Existia uma revista de golfe. Eu e tu nunca compramos. Mas quem comprava era quem jogava golfe. Então acho que isso está acontecendo, né? De graça, essa parte boa, né? A gente consegue, tendo uma internet, algum mínimo equipamento, fazer vídeo, né?
Um smartphone basta pra gente gravar um podcast, ter um canal no YouTube. A gente consegue fazer tudo por ali. Editar, postar, gravar. Então, eu acho que eu não consigo adivinhar, ou tentar adivinhar, onde estarão essas mensagens em vídeo, áudio e em palavras. Eu acho que talvez aí sejam as grandes transformações. Estou olhando no fundo lá, tem uma máquina de escrever, né? Aquela máquina de escrever, não sei se tu usa ela, né? Mas ela tá servindo, ela tá muito bonita na estante. Não, já sai impresso. Eu sem luz. E sem luz. Isso. Sem energia elétrica, né? Energia elétrica. Então, tipo assim, sei lá, eu não sei se o futuro é ela, né? Mas a leitura ainda é ela. Bom, o livro não caiu. Não caiu. O livro não caiu. Kindle não destruiu com os livros, né? Então, eu acho que a gente vai continuar escrevendo, falando na frente de uma câmera. Acho que isso vai acontecer. Agora, onde isso vai ser desaguado, aí eu não me arrisco mais. Não me arrisco mesmo. É que vão mudando os meios, né? O formato. Que nem as câmeras Betacam, que não existe mais, né? A fita de VHS não existe mais, mas os filmes existem, né? E tal. Antes de existir rádio e televisão, o mundo se comunicava, né? Se comunicava de maneira escrita ou de maneira oral. A filosofia grega toda, ela começa assim. Os caras iam pra uma praça e cagavam as teses deles lá, né? Quase um programa de rádio, né? A história do Maurício Sirotsky, sobrinho, mais ou menos assim, em Passo Fundo, né? Ele falava para umas caixas de som colocadas em postes numa praça de Passo Fundo. Claro que na época dele já existia rádio, já existia televisão. A televisão estava nascendo ainda. Então, sei lá, a gente vai continuar se comunicando assim. O meu medo como comunicador é perder o bonde do meio, né? Ninguém mais ouve podcast, ninguém mais vê televisão, ninguém mais vê YouTube, ninguém mais lê nada. Agora tudo isso está colocado em algum lugar que eu não sei fazer. Aí já era, aí eu vou ter que pedir para sair. A coisa a gente que é radialista, né? Tipo, agora ninguém mais ouve rádio, né? A gente vê que os nossos filhos não têm mais o hábito de ouvir rádio, né? Os meus são um pouquinho mais velhos que os teus filhos. Eles ouvem no carro e porque estão no carro, então ali tudo bem, mas em casa eles não ligam rádio, assim. Né? Até acontecem cenas curiosas, quando dá um temporal, falta luz, eu ligo um rádio de pilha e eles ficam olhando para aquilo assim, sabe? É a idade deles. O Rafa tem 15 e a Manu tem 13. E aí eu digo, olha, isso aqui é a modernidade, o rádio de pilha. Tá funcionando, né? Isso aqui é mais poderoso que a internet. Mas eles podem eles certamente já são conquistados por alguém de imagem, né? Certamente. Sim, sim. Né? A música continua passando a sua comunicação emocional, sim, né? Certamente eles escutam música. Não sei se eles têm o podcast deles preferidos ou o produto de áudio que eles escutam quando eles querem, mas daqui a pouco vai ser de algum assunto que eles gostam, né? Olha o que está acontecendo com a Twitch, por exemplo, né? Essa plataforma que nasce para os caras contarem como é que eles estão jogando um jogo de videogame. Né? O Marcelo D2 gravou um disco na pandemia ali, a Pitch é a mesma coisa. Né? O Flowcast, que é um dos mais potentes do Brasil, faz as entrevistas ao vivo ali. Né? Então, sei lá, vai acabar buscando, porque comunicação é contar histórias, né? E histórias com interesse. Né? Certamente, se eles gostarem de futebol, a Gaúcha, a Guaíba, a Grenal e a Band vão contar a história de um jogo pra eles. Sim. Vão contar, eles vão querer ver ao vivo, sei lá, viajando. Claro que a televisão é imbatível nesse, né? Se o jogo tá na TV, a gente vai ficar na TV, né? Mas enfim, Mauro, esse é o meu medo, minha angústia é essa, assim, sabe? Eu acho que a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas em outros lugares. Tomara que nos convidem aí, né? A gente saiba fazer. Porque nos novos formatos. TikTok eu já me fudi. Já fiquei no meio do caminho. Tá bem. Potter, muito obrigado aí por esse bate-papo, foi muito legal. A gente falou pouquíssimas vezes, na verdade, uma vez só, pessoalmente, né? Que foi aquela vez do convite lá para ir para o cafezinho. E depois a gente acabou não se cruzando mais aí na cidade. Eu também já não saio mais tanto, agora na pandemia ninguém sai, então... Mas te agradeço muito aí a participação e boa sorte aí nessa... Que tu consiga te enquadrar sempre nos novos formatos, sejam eles quais forem. Nós, né? Nós todos, né? Nós todos. Obrigado, Mauro, pelo carinho. Eu tenho um respeito muito grande a quem vai montando essa história, né? Sempre, né? E tu é um colaborador em fazer o rádio, a comunicação de áudio, né? E em documentar isso também em livros, né? Para a história ser contada e ser lida depois, né?
eu acho eu respeito muito isso, assim, então obrigado pelo carinho de se importar em me ouvir de verdade, assim, eu te tenho com muito carinho, como uma pessoa muito importante, assim, para todo mundo que trabalha em áudio aqui no Rio Grande do Sul. Então, obrigado, fico muito feliz pelo teu convite mesmo, de verdade. Legal, muito obrigado, boa sorte e nos falamos por aí. Valeu. Um abraço. Até mais, ó. Tchau. Tchau, tchau.